Boa tarde a todos. Queria, em primeiro momento, saudar os meus companheiros de mesa, o ministro Arnaldo Esteves Lima, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o professor Aaron Doyle. Queria dizer que é um grande prazer poder participar desse evento do IBDS, em conjunto com o Superior Tribunal de Justiça, por uma série de razões. Em primeiro lugar, pelo todo o esmero e o capricho que o nosso amigo Ernesto Tsrunik tem na elaboração, na organização, na dedicação que ele tem à discussão sobre os temas do direito do seguro e aos eventos do IBDS. E, em segundo lugar, por ter podido acompanhar uma parte do Congresso e ter visto o alto e elevado nível das palestras que aqui estão sendo proferidas. E, em terceiro lugar, porque esse congresso é homenagem ao querido, saudoso amigo Flávio Queiroz, que eu tive a honra de poder conhecer na casa do Ernesto, né, e que realmente é uma homenagem merecida. Então, por todos esses motivos, né, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje. O tema da minha palestra é o seguro como instrumento de política de desenvolvimento produtivo. A política de seguros é competência exclusiva da União, conforme prescrevem os artigos 21, inciso 8 e 22, inciso 7, da Constituição de 88. Além disso, ao inserir os setores de seguro e resseguro no sistema financeiro nacional, a Constituição de 88, na sua redação original, integrou-os definitivamente no setor financeiro de atuação estatal. Estabelecia a redação original da Constituição no antigo artigo 192, inciso 2. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar que disporá, inclusive, sobre 2. Autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador e do órgão oficial ressegurador. O artigo 192 foi reformado pela emenda 40, de 29 de maio de 2003, mas mesmo assim não perdeu a sua importância como vínculo entre o sistema financeiro, o sistema de seguros e o desenvolvimento. Podemos dizer que o artigo 192 ele é a projeção da ordem econômica no tempo, ao cuidar do crédito e do sistema financeiro. O conflito projeta-se no tempo, diferindo a escassez temporalmente, pois assim se define, pelo crédito, como os recursos serão distribuídos. Em suma, quem irá receber no presente, quem irá receber no futuro e quem não irá receber recurso algum. Essa importância, portanto, do setor financeiro, do setor do crédito, do setor securitário, como eles veem mais detalhadamente, demonstra a justificativa desses temas estarem inseridos no nosso texto constitucional. As atividades de seguro também são de importância fundamental para o processo econômico. São atividades econômicas de relevante interesse coletivo, visando a consecução de objetivos de política econômica do Estado brasileiro, como a própria preservação do mercado e das relações econômicas em nosso país. O mercado de seguros, como todos sabem, é exercido geralmente por grandes empresas que garantem a sua operacionalidade ao administrarem fundos comuns ou de poupança coletiva, formados pelas contribuições, os prêmios, de cada um dos segurados. Essa administração tem por finalidade garantir, no decorrer de uma determinada duração temporal, geralmente longa, os interesses legítimos dos segurados, que estão expostos a determinados riscos. A solvência e a capacidade operacional das empresas seguradoras exigem a autorização e o controle estatal sobre a atividade, visando justamente preservar os interesses dos segurados. Já o resseguro é um mecanismo de dissolução de risco das seguradoras, essencial para a viabilidade de um mercado segurador no país e, consequentemente, de todo o setor produtivo, pois ajuda a conferir estabilidade técnica e financeira às empresas de seguro. O risco do resseguro recai sobre o da atividade da seguradora, mas acaba influenciando a formação do contrato de seguro também, no caso de seguros de grande vulto financeiro. Uma das principais preocupações
que o Brasil teve ao lado do desenvolvimento do setor de seguros e resseguros sempre foi o de evitar a evasão de divisas para o exterior e a proteção a capitais segurados nas companhias que operavam no país. A criação do IRB, hoje Brasil Resseguros S.A., mas o antigo Instituto de Resseguros do Brasil, em 1939, né, se deu nesse contexto de industrialização e internalização dos centros de decisão econômica, com a justificativa de evitar a evasão de divisas para o exterior e fortalecer a economia nacional com o emprego de reservas acumuladas no país. A sua instituição inaugurou o monopólio estatal do setor de resseguros, que era antes totalmente desnacionalizado. A sua criação em 1939 foi justamente para garantir um maior equilíbrio no balanço de pagamentos e fortalecer a economia nacional, reduzindo a dependência de recursos externos e elevando o potencial nacional de retenção de recursos e de poupança interna. Desse modo, a importância do antigo monopólio legal do IRB e do controle estatal sobre a política de seguros privados justificava-se para garantir o interesse dos segurados e beneficiários dos contratos de seguro, fortalecer as relações econômicas de mercado e para promover a expansão e a integração do mercado de seguros no processo econômico e social do país, evitando evasão de divisas, preservando a liquidez e a solvência das seguradoras e coordenando a política de seguros com as políticas de investimentos, monetária, creditícia e fiscal do governo federal. No setor de seguros, há, como apontado, portanto, uma ampla atuação intervencionista do Estado. Trata-se de atividade econômica que funciona na base da confiança e com movimentação de grandes somas de recursos financeiros. O controle e a fiscalização do Estado são, nesse caso, essenciais, seja para a garantia das reservas financeiras manipuladas pelas empresas seguradoras, seja para tornar efetiva a garantia ao segurado, ou seja, pelo simples fato de que os recursos manejados pelo setor securitário e ressecuritário são provenientes de poupança pública. O papel estratégico do setor securitário para a economia nacional está também vinculado à proteção ao mercado interno, constitucionalmente consagrada no artigo 219 da Constituição de 88. Ao integrar o mercado interno ao patrimônio nacional, esse artigo deve ser compreendido como um corolário da soberania econômica nacional, artigo 170, inciso 1. O significado desse dispositivo é justamente a endogeneização do desenvolvimento tecnológico e a internalização dos centros de decisão econômicos, seguindo o programa de superação do subdesenvolvimento proposto por Celso Furtado e pela CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, incorporados no texto constitucional de 88. Afinal, desde as concepções da CEPAL, entende-se o Estado, através do planejamento, como principal promotor do desenvolvimento. Para desempenhar a função de condutor do desenvolvimento, o Estado deve ter autonomia frente aos grupos sociais, ampliar suas funções e readequar seus órgãos e estrutura. O papel estatal de coordenação dá consciência da dimensão política da superação do subdesenvolvimento, dimensão essa explicitada pelos objetivos nacionais e prioridades sociais enfatizados pelo próprio Estado. As reformas estruturais são um aspecto essencial da política econômica dos países subdesenvolvidos, condição prévia e necessária da política de desenvolvimento. Coordenando as decisões pelo planejamento, o Estado deve atuar de forma ampla e intensa para modificar estruturas socioeconômicas, bem como distribuir e descentralizar a renda, integrando social e politicamente a totalidade da população. Isso fica ainda mais evidente quando falamos em infraestrutura. Da teoria econômica e social, advém o sentido geral de infraestrutura como fundamento da atividade econômica, o que implica dizer que os empreendimentos de infraestrutura são pré-condição para que as demais atividades possam se desenvolver. É a partir dessa finalidade maior que se organiza toda a discussão contemporânea sobre infraestrutura. É interessante notar nas obras de economia que antes de se estabelecer um conceito amplamente aceito, os autores buscaram delimitar a composição material da infraestrutura econômica, incluindo-se com consenso os sistemas de geração e distribuição de energia elétrica, a rede de abastecimento de água, a rede de coleta e tratamento de esgotos,
as telecomunicações, a produção e distribuição de gás canalizado e a rede de transportes. Como os estudos de infraestrutura se desenvolveram majoritariamente no âmbito da economia política, as demais elaborações conceituais acentuaram a perspectiva de desenvolvimento e planejamento econômico como elementos essenciais da infraestrutura. No campo do direito, não há um conceito estritamente jurídico para se definir infraestrutura. De fato, identifica-se um processo de apropriação do debate econômico pelo direito, o que torna premente localizar um ponto de partida da discussão no campo da economia para sua compreensão. De qualquer forma, são poucos os autores que propõem uma definição, e o ordenamento tampouco a oferece. Os autores que tratam do tema nos permitem identificar as características comuns que devem ser levadas em conta quando da análise jurídica de questões relacionadas à infraestrutura. Primeiramente, os investimentos em infraestrutura são voltados à garantia dos elementos essenciais, de ordem material ou institucional, para o exercício regular das atividades econômicas fundamentais da sociedade em geral, sem os quais seu desenvolvimento não é possível. Assim, qualquer ação no campo da infraestrutura, seja realizada diretamente pelo Estado ou por ele autorizada, tem como objetivo o atendimento de necessidades determinantes à realização das atividades econômicas essenciais ao conjunto da sociedade. Em decorrência da função central que desempenham na sociedade, as ações de infraestrutura apresentam alta complexidade em sua concepção, implantação e operação. Os economistas logo identificaram que os modelos gerais de elaboração de projetos, avaliação de riscos, estimativa de custos, formas de financiamento e formação de preços eram insuficientes para lidar com a complexidade de empreendimentos de infraestrutura. A mesma necessidade de se ajustar o instrumental teórico convencional às exigências diferenciadas dos negócios complexos de infraestrutura verifica-se no campo do direito, tanto para o desenho contratual das operações, quanto para a interpretação dos negócios jurídicos que as viabilizam. E aí a importância de uma política nacional para o setor de seguros fica evidente, especialmente nos chamados seguros de risco de engenharia, objeto, aliás, da tese de doutorado do nosso amigo Ernesto Zrunic. Uma das principais características desses seguros relacionados com os riscos de engenharia consiste no fato que, desde a sua origem, tendem à compreensão nas garantias que oferecem de maior amplitude de interesses e riscos e tendem a se estender pelo período integral dos empreendimentos assegurados. As obras de engenharia, em geral, como qualquer obra de infraestrutura, também se caracterizam pela interação das suas etapas, que se ligam e interagem umas com as outras. Portanto, o seguro deve ser desenhado para contemplar essa peculiaridade e essa totalidade. Aliás, atualmente, com a maioria das empreitadas sendo oferecidas com a chamada cláusula turnkey, ou seja, obrigando o construtor até o esgotamento da conclusão do empreendimento, que deve ser entregue ao contratante pronto para funcionar com plena utilidade, essa é uma das formas mais comuns de contrato de construção, instalação e montagem no âmbito de obras do setor privado, como com a construção de unidades industriais, ou nas obras que têm participação do Estado. Por essas razões, a unidade técnica do risco, a possibilidade de acidentes decorrerem da interação entre fatos e atos diversos, ou mesmo a probabilidade de que manifestações danosas de causas situadas numa fase somente possam ser percebidas e compreendidas no momento posterior, no momento futuro, determinam a celebração desse tipo de seguro na modalidade all risks, isso é, garantindo todos os interesses contra todos os riscos. O interesse, afinal, é o elemento essencial dos seguros. A doutrina do interesse está presente, inclusive, no disposto do artigo 757 do Código Civil de 2002. Até a década de 80, a praxe securitária brasileira guiou-se primordialmente segundo a teoria do interesse. O exemplo paradigmático é o seguro da Itaipu Binacional, da década de 70, que funcionava a partir da consideração dos interesses dos segurados nos bens que compunham o empreendimento.
Essa apólice de Itaipu acabou servindo de modelo para todo o mercado de infraestrutura no país. Deixava-se claro que o seguro era contra todos os riscos e que cobriria não apenas avarias ou danos físicos, mas também os demais tipos de perdas e danos. Os interesses garantidos, portanto, eram aqueles sujeitos aos riscos incidentes sobre a execução do empreendimento ou do projeto. Entendia-se que o seguro garantia, assim, os interesses do segurado na execução do projeto da obra de engenharia, devendo isso disparar a cobertura do seguro e determinar os prejuízos a serem indenizados. O combate a essa teoria do interesse tem sido, nos últimos anos, um dos principais elementos da atuação dos grandes seguradores e resseguradores, seja para diminuir as coberturas de seguro, seja para rechaçar ou reduzir a grandeza das prestações em caso de sinistro, especialmente na área de riscos, seguros de riscos operacionais e de engenharia ou construção. Esses atores, esses grandes players do mercado de seguro, buscam reduzir as garantias, restringindo a definição do sinistro indenizável para danos à propriedade física tangível, tangible property, tradução literal, inclusive, que, como vem dos documentos oficiais, e permitir também que as companhias possam evitar a prorrogação dos seguros dos projetos de engenharia, naturalmente sujeitos a atraso por força das mais variadas causas. Ao término do seu período como monopolista, a então Sociedade de Economia Mista IRB Brasil Resseguros S.A., no dia 18 de dezembro de 2007, expediu um ato normativo, a SEREG 2428 de 2007, instituindo um novo clausulado de riscos de engenharia, que deveria ser utilizado obrigatoriamente nas operações de seguro de risco de engenharia no país. Com o evidente objetivo de restringir esse seguro, eliminando as potencialidades abertas para os segurados e beneficiários pela teoria do interesse, o IRB acolheu expressamente o termo tangible property. A norma posta pelo IRB dispõe que o seguro tem por finalidade garantir o interesse legítimo do segurado contra danos físicos à propriedade tangível, coisas seguradas. As perdas acidentais de utilidade e funcionalidade de um bem, mesmo que absolutas, deixam de estar garantidas pelo seguro, a menos que essa coisa seja abrangida pelo contrato, sofra um dano físico durante a vigência do seguro. Desse modo, ignora-se o fato de que muitas vezes a causa do dano acontece durante a vigência do seguro, e o dano em si surge somente depois de haver terminado a garantia, sendo corrente na doutrina jurídica securitária o reconhecimento de que o sinistro se inicia com a causa e deve ser assim indenizado. A regulamentação baixada pelo IRB prossegue ainda, visando evitar que a seguradora deva garantir, como antes fazia, todo o período demandado para a conclusão da obra. Nesse mesmo sentido, deletério para a realização das obras de infraestrutura do país, foram tomadas outras iniciativas. Por exemplo, o artigo 38 da Lei 12.712, de 30 de agosto de 2012, que autorizou a criação da Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias, a BGF, restringindo essas garantias para serem prestadas apenas aos danos físicos. Então, embora o Brasil contasse com uma prática estável e, inclusive, dispusesse de normas que garantiam que as prorrogações necessárias seriam concedidas mediante a mera solicitação dos segurados, a nova normativa do IRB incorporou padrões que vinham sendo buscados pela pressão de resseguradores estrangeiros em atividade no país, ainda na fase de retrocessionários do então monopolista, no sentido de bloquear as prorrogações e torná-las mais complexas do que as próprias assunções originais de riscos. Os conteúdos dos seguros empresariais são, assim, predeterminados pelos grandes resseguradores, e mesmo empresas de grande envergadura não conseguem atingir um grau minimamente relevante de intervenção para a formulação desses conteúdos. Isso vem na contramão da experiência de décadas nacional, como também da conjuntura especial de demanda por infraestrutura que hoje o país vive.
Se antes o Brasil, nos anos 30, tentou evitar a evasão de divisas e com isso justificou o mais estrito controle da atividade seguradora e resseguradora, hoje o problema é fundamentalmente o de evitar o esvaziamento dos conteúdos dos contratos de seguro conquistados ao longo de décadas, especialmente desses seguros de riscos relacionados com essas obras de infraestrutura necessárias para o desenvolvimento do país. Os objetivos do IRB, quando era ainda uma sociedade de economia mista, antes da sua criminosa privatização em outubro de 2013, eram fixados por lei, sintetizando-se no adequado fornecimento da teia ressecuritária para as empresas brasileiras, notadamente as integrantes do Parque Produtivo Nacional. O IRB, então, estava vinculado ao fortalecimento do mercado de proteção contra riscos. Não podia se furtar a esse objetivo, deveria cumpri-lo, sob pena de desvio de finalidade. Enquanto era uma sociedade de economia mista, o IRB deveria favorecer o desenvolvimento do setor securitário nacional e proteger o mercado interno, garantindo as operações de resseguro das empresas sediadas no país. Enquanto sociedade de economia mista, o IRB não tinha opção em garantir ou não a operação de resseguro, mas possuía o dever-poder de garantir essas operações. Nessa situação, inclusive ao final do monopólio legal, antes da sua privatização, do mesmo modo que o Banco Central do Brasil é o garantidor de última instância do sistema bancário, o IRB era o ressegurador de última instância do sistema securitário e ressecuritário do país. Com a abertura do setor e o IRB sendo privatizado, atuando como um ressegurador típico, sem qualquer vinculação estatal, os conteúdos pioraram, as regulações de sinistro são comandadas por agentes sem qualquer afinidade com o país e a própria subscrição de riscos se tornou mais restritiva, revelando um fenômeno chamado risco declinável, antes desconhecido entre nós, uma vez que o IRB sempre for obrigado a recepcionar todos os riscos, exceto os tecnicamente não asseguráveis ou contrários ao interesse nacional. Desse modo, a política nacional de seguros ainda continua fundamental na garantia da ordem pública econômica brasileira. A ordem pública econômica, na clássica definição de Farjá, é uma noção funcional que compreende o conjunto de medidas estatais que visam a organização e a manutenção das estruturas econômicas. No caso brasileiro, segundo o disposto da Constituição de 88, a ordem pública econômica tem como objetivo permitir a atuação estatal e dos agentes econômicos privados no processo de desenvolvimento econômico. Daí a importância fundamental de projetos como o Projeto de Lei 3555 de 2004, que tenta regular uma área na qual os grandes agentes econômicos não querem regras, e não querem regras em detrimento do interesse público e do interesse dos segurados. Para tanto, a atuação do setor privado, do setor estatal, devem convergir, trabalhar em conjunto, visando a consecução do objetivo constitucional de superação do subdesenvolvimento, no sentido de rompimento com a situação de dominação externa e interna em que se encontra o país, a partir da transformação das estruturas socioeconômicas que possibilitem a integração democrática da população no processo de desenvolvimento. Muito obrigado.